Vamos lá, galera. A mídia segue repercutindo e muito a vitória do Flamengo em cima do Botafogo, tá? Então temos aí a galera do Troca de Passe analisando essa vitória importantíssima em cima do Botafogo. Beleza? Deixa seu like, se inscreve, comenta o que você achou da partida do Flamengo, mano. Flamengo que nessa semana ainda enfrenta o Remo e no final de semana enfrenta o Corinthians, partidas válidas pelo Brasileirão. Beleza? Tenham uma ótima semana a todos vocês, que Deus abençoe cada um de vocês e bora acompanhar aqui então o que a galera Troca de Passe vai falar a respeito dessa partida. Momentos, mas agora, a partir de hoje, definitivamente, meu parceiro, meu novo parceiro de bancada. Seja uma honra, sempre, né, meu amigo? Bem-vindo. Nossa trajetória sempre se cruzou. Isso, sempre. Fui setorista de clube, cobri o Vasco, quando o Ramon jogou pela primeira vez no futebol do Rio, né? Exatamente. 2009. Exatamente. Está iniciando hoje a trajetória aqui com a gente. Eu estava pensando aqui em como fazer para dar as boas-vindas ao Ramon sem ser o titular dessa cadeira, né? E você resolveu o problema. Pronto, você que vai estar ao lado dele. Estamos aqui para ajudá-lo. Muito obrigado. Estamos aqui para ajudá-lo. Quanto ao jogo, acho que a gente vai falar de um jogo muito controlado pelo Flamengo quase todo o tempo, né? Com exceção de alguns momentos, acho, antes do primeiro gol, o Botafogo encontrava alguns espaços. A partir do primeiro gol, especialmente, o Flamengo teve bastante controle e acho que a sequência, segundo gol, mais uma expulsão absolutamente destemperada do Barbosa, terminou com qualquer possibilidade de reação do Botafogo. Ramon, nós vamos falar também da vitória do Vitória. Vitória do Vitória. Né? Isso acontece sobre o Atlético Mineiro. E ao Ramon eu quero desejar boa sorte nessa nova etapa da carreira. Tudo bem, Barreto? Boa noite, Mansur. Boa noite para quem está com a gente no Troca. Bom, eu já fiz o Troca dezenas de vezes, mas hoje tá aquele friozinho na barriga, né? As extremidades geladas, frias, quando o nome vai para a súmula ali como titular, é outra parada. Exatamente, né? Antes era só treino, agora é jogo de verdade. Tô na arena agora, né? Dizer que eu tô muito feliz, eu acho que substituir o Alex é uma coisa muito difícil, né? O Alex, assim como você, teve muito na minha trajetória, tanto no Internacional, eu subindo, um garoto da base, formado no Inter, pude ser campeão com ele lá. No Corinthians, até um bastidor aqui. Na minha contratação do Corinthians, o Tite perguntou de mim pro Alex, que é normal no futebol. Alex, quero contratar o Ramon, trazer o Ramon, o que você acha? E o Alex prontamente aprovou a minha contratação, ele me confidenciou. Isso, recentemente eu não sabia disso. Então, assim, Alex, um beijo para você, meu amigo. É uma honra, mais uma vez, te substituir. Assim como foi em várias vezes na carreira no campo. Você é um fenômeno e a partir de hoje estou aqui, né? Essa cadeira é minha, a responsabilidade ela é grande. Primeira dica, traz pizza. Né? Já me cobraram. Falei, ó, eu sou mais saudável. Pode ser japonês, pode ser uma coisinha mais light? Pode. Então, alimentando a galera, tá tudo certo. E falando do jogo também, um pitaquinho rapidinho, eu tô com o Mansur, um jogo muito controlado do Flamengo, né? Um Flamengo muito objetivo, coisa que a gente não vinha vendo no Flamengo em 26. Segunda vez seguida que o Flamengo faz um gol cedo, né? Isso também condiciona muito. Totalmente, né? Impacta diretamente na confiança e como será o jogo. Faz o jogo cedo, controla o jogo, tem uma expulsão. O Flamengo praticamente no segundo tempo treinou, eu posso dizer isso hoje no Newton Santos. O segundo tempo foi de um ritmo bem diferente. Exatamente. Né? Normal, né, Barreto? Um Flamengo com 3-0, já pensa no calendário e aquela coisa. As mexidas do Anselmo protegeram um pouco mais. Protegeu um pouco mais o Botafogo, fez uma linha de 5, tirou o que o Flamengo estava conseguindo de espaço para infiltrar num jogo mais curto, né? Depois daquela finalização do Lino, depois do terceiro gol, ele vem por dentro, finaliza para fora, bate um cruzado, uma chapada para fora forte ali, o Flamengo dá uma acalmada, desacelera, que é normal também, né? Algumas trocas pensando em minutagem, o Léo Pereira tira o Pulgar com cartão, tira o Alexandre, vai fazendo trocas, né? E realmente o jogo dá uma acalmada, uma esfriada e vai assim até o final. Tava até brincando aqui antes do programa que se o Daronco chamasse os dois capitães aos 30 do segundo tempo e lançasse a seguinte proposta: vamos embora? Né? Vamos encerrar? Né? Todo mundo topava, porque o Flamengo já não queria mais se desgastar e o Botafogo queria evitar o pior, né? Uma goleada, enfim. Bom, para mim, né? Eu sou da mesma formação do Mansur, no Jornal Globo, onde o manual de redação dizia que 3-0 é goleada. Esse assunto... Mas não precisa entrar nisso. Mas o Botafogo queria evitar algo, né? Um placar mais... um constrangimento, um placar maior, né? Assim, para mim, a gente vai tentar destrinchar um pouquinho do jogo. Para mim, teve a proposta do Anselmi hoje, a discussão sobre a não presença do Montoro, conversava com o Ramon
antes do início do programa, ele tem uma opinião que bate mais ou menos com a minha. Assim, ele tentou fortalecer mais o meio, ter sem bola, ficar um pouco mais forte. O Botafogo hoje defendeu num sistema diferente dos outros jogos, né, com uma linha de 4, um tripé de meio com o Alan, Medina e o Danilo. Para atacar, sim, aí ele tinha mais ou menos a formação habitual, porque o Alan vinha entre os 2 zagueiros para jogar e o Botafogo tinha os 3 homens na saída, como tem habitualmente. Mas muito partindo de encaixe individual. E o que mais me chamou a atenção na atuação do Flamengo foi como o Flamengo manipulou esses encaixes para gerar espaço, e o que mais surtiu efeito foi a movimentação do Samuel Lino saindo da função de ponta, vindo por dentro, não só por gerar dúvida nos encaixes do Botafogo, mas por gerar ataque à profundidade, que é uma velha discussão sobre o Flamengo, né? O Flamengo tem essa discussão sobre profundidade, sobre velocidade, atacar a última linha do adversário, atacar as costas. E o Samuel Lino hoje deu muito essa jogada de perigo. Desculpa, 2 curiosidades sobre o que você levantou, pensando na continuidade de Botafogo e Flamengo. Primeiro, o Anselmi deu hoje sinais de que desistiu da linha de 3 defensores ou parecia mais uma leitura do adversário? E segundo, esse Samuel Lino cortando para o meio, que apareceu hoje, inclusive, para fazer o gol, né? Uma mudança que o Leonardo Jardim pretende implantar no... Eu sei que eu estou perguntando para vocês como se vocês fossem os treinadores. Daqui a pouco a gente mostra as coletivas, talvez eles respondam isso, mas quero saber as percepções que vocês tiveram dessas mudanças. Se elas são para o jogo ou se elas são já transformações que os técnicos estão fazendo. Não sei o que pensa o Ramon, mas acho que o jogador que jogar por ali, porque eu acho que não vai jogar o Samuel Lino em todos os jogos, vai jogar Cebolinha muitas vezes, não vai jogar Carrascal, Paquetá, Pedro em todos os jogos, o Arrascaeta vai estar em alguns, acho que talvez não estejam os 3 juntos, Arrascaeta, Pedro e Paquetá tantas vezes, o Carrascal talvez esteja mais ali para balancear essa questão, mas... e pode ser que o Jardim esteja justamente experimentando, né? Vendo como cada um rende, como é que cada formação... Mas como ele tem uma tendência a dar o corredor mais para os laterais dos 2 lados, o Felipe tinha mais o corredor direito para o lateral direito, o corredor esquerdo para um ponta que guardava a largura do campo, alargava o campo, e aí, se fosse o Alexandro, vinha mais como um construtor por dentro, ou passava às vezes por dentro, ou alternava com o ponta. Se fosse o Ayrton Lucas, aí tinha que tentar criar um mecanismo para ele passar. Mas agora, como com os corredores mais 2 laterais, eu acho que a gente vai ver mais essa mobilidade por dentro. E aí você vai ver o Samuel Lino fazendo mais esse trabalho. E aí a gente vai ver uma coisa, assim, se ele vai conseguir entregar, se ele vai ter gol, né? Porque o Flamengo precisa de jogadores que deem gol. Além do Pedro, jogadores que decidam partidas, né? Porque a gente via antes muitos jogadores do Flamengo de qualidade no setor ofensivo, mas nem tanto gol. Há alguns números do jogo que podem, de repente, reforçar aí algumas dessas percepções. Para você, Ramon, os treinadores já estão pensando em mudar o jeito de jogar? Bom, claro que é diferente, né? O Anselmi tentou implantar um modelo e pode estar querendo corrigir ou adaptar, de repente não deu certo. O Jardim não, esse está chegando e querendo implantar o modelo dele. Né? Assim, o Anselmi ele sempre jogou com essa linha de 3, essa saída de 3. 3 defensores, que não necessariamente são zagueiros. Hoje, ele até atacava assim. O Alan entrava no meio dos 2 zagueiros e fazia uma saída com 3, né? Então, quando você tinha a bola, você de fato conseguia. Ele atacava como ele fazia isso. O que é mais comum no futebol brasileiro até, né? O Alan entrava... Você faz uma linha de 4, solta os laterais e um dos volantes vem para fazer a saída. E por vezes, quando os laterais estavam bem postados, ficava o Alan com os 2, Medina e Danilo à frente. Era um triângulo ali, né? Fazia uma trinca justamente, reforçava o meio. Jogadores que são... O Medina pode ser 10, pode ser um meia-ponta, mas é um jogador mais aguerrido na marcação. Então, conseguia ter uma pegada no meio e conseguia liberar o Telles, liberar o Vitinho, principalmente pelo lado direito. O Telles hoje, na minha opinião, não foi o Telles que a gente conhece. Ele pecou muito na questão da marcação. Influenciado... Irritado também, não estava? O Botafogo em si, o Botafogo não era só ele, não, mais o Botafogo, né? Muito também pela movimentação do Flamengo. O Paquetá, junto com o Carrascal por dentro, trazia muito o Alex Telles por dentro, uma função de perseguição que, em tese, ele não está acostumado a fazer, um jogador mais posicional.
E isso, o Barreira também não estava num dia muito feliz, abriu um corredor para o Varela conseguir atacar ali. Eu acho que a dinâmica que o Léo Jardim vem implementando no Flamengo, dessa questão de dar mais liberdade para o Samuel Lino, não deixar o Lino ficar naquele pisando só na linha e fazer só o lateral de campo, ajuda muito e confunde muito a marcação, porque você está encaixado. Vem um jogador surpresa lá do outro lado, em velocidade, é difícil você acompanhar. Então, assim, o Flamengo conseguiu atacar essa profundidade até fazer o 3-0 com uma certa dominância, né? Com uma certa... sendo mais incisivo nesses movimentos. E conseguiu tirar proveito disso. Tem uma coisa sobre o Botafogo, assim, que eu acho absolutamente natural que o torcedor do Botafogo, a essa altura, esteja, machucado pela queda na Libertadores, precoce, não chegar à fase de grupo. Claro. A Sul-Americana não era o que o Botafogo queria disputar. Não. O Botafogo tem uma temporada internacional, Claro, mas claro. é distante do desejo Não é do o seu torcedor. É o que o torcedor idealizou para um time que há um ano e meio estava comemorando, menos de um ano e meio, estava comemorando o título da Libertadores. Até num jogo que o Botafogo nem teve dificuldade para encontrar soluções quando chegava perto da área do adversário. Acho que o torcedor do Botafogo pode estar incomodado, por vezes, na forma que o time defendeu em alguns jogos. Pode ter se incomodado com o que ele entendeu como uma insistência com o Matheus Ponte naquela função. Eu acho até que, pela forma de atacar, fazia sentido. O Anselmo gosta que os zagueiros que estão pelos lados da defesa tenham condução para avançar e criar dúvida na marcação adversária, e ele pode ter esse perfil com mais dificuldade para defender. Uma série de questões. Agora, o que eu vejo de questões que não estão muito resolvidas nesse Botafogo? E acho que muitas delas passam menos pelo treinador. Primeiro, a questão que os goleiros não conseguiram acertar ao longo do ano. E não ter essa confiança ali, e nas duas áreas é difícil. Porque na frente... A última vez que a gente viu um episódio como esse. Assim. Terceiro goleiro jogar um clássico desse. Terceiro goleiro ter que entrar e para jogar um clássico, Isso, né? Com esse peso nas costas. Isso. Na outra área, loucura. o Arthur Cabral não conseguiu se firmar. Sim. E agora está chegando o Júnior Santos para ver se reencontra os seus melhores momentos. Eu acho que os jogadores de frente, acho que o Matheus Martins, o Barreira, todos têm as suas qualidades, mas não ele junto com o Arthur Cabral talvez formem o trio que individualmente hoje passe as piores sensações ao torcedor das últimas 2 temporadas do Botafogo. Sim. 24 nem se discute, né? Claro. O que é. Então, você tem, em tese, nesse momento, aparentemente menos qualidade técnica à disposição. E aí sim, acho um time com menos que ainda precisa encontrar mais soluções quando chega perto da área adversária. Agora, acho que o Botafogo faz coisas boas. O Botafogo sai de trás para jogar bem. O Botafogo sai de pressão bem. Essa saída com 3 homens mais os 2 volantes e por vezes com desses 3 homens passando à frente, o goleiro participando como um homem livre. O Botafogo executa isso bem. Eu acho que, agora, daí para frente, teve questões que houve infelicidade também do trabalho. O Santi ter se machucado é uma outra questão que não dá muito para controlar. Acho que a chegada do Medina, que mesmo na derrota hoje se mostrou um jogador que vai ser muito útil, está chegando, né? Mais uma vez o Botafogo lidando com transformações de time e a temporada está caminhando. Acho que isso tudo são questões que não são do treinador. Então, eu entendo que existe uma pressão, mas eu acho que tem coisas do trabalho que indicam que o Botafogo pode crescer ainda. Não tem muita dificuldade de dizer que o Botafogo vai disputar lá em cima, mas eu acho que tem coisas que o Botafogo pode crescer. E essa decisão em torno do Montoro sempre vai chamar a atenção, né? Um jogador que se destacou na temporada passada, e é mais uma que a gente fica pensando se é pontual ou se é ajuste de rota. Eu acho que é pontual pensando no adversário, pensando em acompanhar o Varela, né? O Jordan Barreira, obviamente o Montoro, em relação à técnica, o Montoro, ele tem mais qualidade com a bola no pé do que o Barreira. O Barreira é um jogador mais tático do que o Montoro. Eu acho que pensando hoje na questão da tática, de acompanhar o Varela, de tentar ajudar o Alex Telles num lado direito que é muito forte do Flamengo, a escalação foi pensando nisso. Só que não aconteceu. E aí, quando não acontece, eu entendo totalmente o torcedor de ter a crítica, de chamar o treinador de burro, que foi chamado o Anselmo de burro hoje. Apesar da mexida que ele fez para fazer uma linha de 5, eu concordo com ela. Ele fez para estancar o que o Flamengo estava tentando fazer. Isso. Então, assim, ele minimizou danos. Ele, já tomei 3, eu não vou tomar mais. Ele coloca uma linha de 5, bota 3 volantes, traz o Medina para dentro de novo, e ele consegue ter, vamos dizer assim,
não vou dizer o controle do jogo, mas ele consegue ter uma saída, ele consegue ter um meio mais encorpado. Né? Ficou Nilton, Danilo e Medina por dentro, com uma linha de 5 ali, o Vitinho subindo e voltando nessa marcação. O Botafogo conseguiu, claro, o Flamengo diminui o ritmo, mas o Botafogo também consegue controlar um pouco mais essas ações. Eu acho que a do Montoro se passa muito por isso, Barreto, pela questão tática mesmo, de comprometimento defensivo. Coisa que o Montoro, ainda por ser muito jovem, por ter uma projeção, um espaço para crescer, ainda não conseguiu amadurecer ainda na sua carreira essa questão defensiva. Por falar em questão tática, temos mesa tática? Vamos lá. Como você tem? Com a ajuda luxuosa aqui do Ramon. Vamos começar? Eu desenhei o campo assim, que para mim eram como estavam os encaixes do Botafogo em relação ao Flamengo. Então, em tese, o Arthur Cabral era o responsável pelos 2 zagueiros, Medina e Danilo saíam nos volantes, o Barreira, no início, né, enquanto ele ficou pelo lado esquerdo, acompanhava o Varela, Telles com o Carrascal, Alan com o Paquetá, os 2 zagueiros vigiando o Pedro, Vitinho com o Lino, Matheus Martins com o Alexandro. Quando o Flamengo iniciava a construção, que tinha uma coisa que eu acho que acontece em muitos jogos, quando você tem essas marcações individuais, que é um mini-jogo dentro do jogo, que era isso aqui. Um 4 contra 3 certo. Nessa saída do Flamengo, tá? Então, isso começa a moldar o que vai acontecer no jogo. Para ter um 4 contra 3 aí, tem que ter um do outro lado também. Tem que ter, que aqui é a sobra. Por quê? O Botafogo aceita essa inferioridade para ter uma sobra na defesa. Porque certo. Não quer defender mano a mano a última linha defensiva. Para poder vigiar Perfeito. o Pedro. No lance do gol especificamente, o que acontece? O Carrascal vai trazendo por aqui o Telles, o Barreira está com o Varela e o Léo Ortiz sai para jogar por aqui. Como ele sai para jogar por aqui, ele acaba atraindo o Danilo para ir buscá-lo. Ao atrair o Danilo para buscá-lo, o Alan vai sair nele. E só uma dúvida aí, o Arthur Cabral erra nessa movimentação ou não? Não é a dele mesmo, ele tem que ficar ali. Em tese, o Botafogo permitia que alguém saísse em condução. Okay. O Samuel Lino faz esse movimento para dentro e o Vitinho vai acompanhando. Em dado momento, quando o Samuel Lino chega aqui, eles esboçam uma troca do Vitinho para pegar o Paquetá e o Alan, em tese, o Samuel Lino. Mas o Alan está atraído pelo Pulgar. E isso deixa o Samuel Lino num setor aqui que acaba ficando descoberto. Ou seja, as rotações do Flamengo geram as dúvidas de encaixe no Botafogo. E aí uma dúvida com o Ramon, que pode ter vivido situações como essa. Essa troca me parece sempre mais difícil para o defensor do que para o atacante. Muito porque está em movimento, Barreto. O atacante já ensaiou, né? Ele já sabe o que vai fazer. Sim, o defensor tem que entender na hora, né? Se ele der um passo à frente, ele abre as costas. Então, a gente é recomendação. Protege o gol, protege suas costas. Certo. É melhor o cara dominar na sua frente e você sair do que você ter que correr para trás com ele na sua frente. Então, assim, é melhor você proteger o gol e esperar a movimentação, tentar fazer a leitura de onde o jogador pode ir. E contato com o outro também, não, esse aqui é o meu, né? Mas tem que ser uma coisa ali na fração de segundo. É né? tão rápido o movimento que às vezes não dá tempo de falar. Tem uma coisa que está acontecendo, não sei se o Ramon entende assim. Para mim, cada vez mais, a gente está vendo essas marcações individuais acontecerem no futebol atual. Elas estão plenamente, de novo, entre aspas, na moda. Né? E aí, com perseguições longas. Tem times que marcam individual só na saída de bola do adversário e quando precisam baixar, voltam a marcar mais por zona, fazendo 2 linhas. E tem times que vão, o Botafogo hoje em muitos momentos fez isso, vai com as perseguições, mesmo marcando baixo. E aí, o que acontece? Cada duelo, o jogo vira uma sucessão de pequenos duelos pelo campo. Como, por exemplo, o duelo Barreira e Varela. Há uma bola que acaba ficando dividida, quando o Varela ganha, a partir daí ele tem o campo livre para fazer o cruzamento e o Lino está atacando. Galera, então é isso aí, mano. Agora que o Flamengo aí está vencendo, é todo mundo de blá 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 do malvadão, né? Se inscreva no canal, deixe seu like, ótima semana a todos vocês, que Deus abençoe. Valeu!